Que a paz esteja com todos. Nós estamos aqui nesse vídeo Escatologia de número 9. Nós falamos em Escatologia de número 8 sobre selos, trombetas e taças, né? Então, hoje nós estaremos falando sobre a Batalha do Armagedon. Então, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Só lembrando que a Batalha do Armagedon, que é o que estamos falando agora, é o término da grande tribulação e o início do milênio, tá? Então, no momento em que termina a grande tribulação, termina especificamente nessa batalha. Então, terminando essa batalha, inicia-se o reino milenar, que nós estaremos explicando também, né? Estudando juntos agora. Agora nós vamos ler Apocalipse 16, nós vamos ler o versículo 16, que diz assim: E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, essa batalha é a união de todas as nações contra Israel. Então, nesse momento, Israel se vê cercado e eles vão clamar a Deus pela vinda do Messias. Lembrando também a igreja que nesse momento nós vimos no último vídeo sobre as taças, né? E na quando a sexta taça foi derramada, o rio Eufrates se seca, né? Nós comentamos que já era preparação, tudo dentro do plano de Deus, para que algumas nações pudessem passar ali em seco, né? Onde era o rio Eufrates, tá? Tudo dentro do plano de Deus. Então, vamos lá. A partir deste momento, o que vai acontecer? Israel irá clamar. Os 7 anos de tribulação se findaram. Vocês se lembram que a igreja, nesse momento, está na glória com o Senhor Jesus. Terminaram os 7 anos, né? A igreja participou de 2 festas lá na glória com o Senhor Jesus. Então, terminaram as 2 festas, terminou a tribulação. O povo de Israel clamando pela vinda do Messias. Então, o que acontece? Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Olha que coisa linda. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Lembrando que lá em Apocalipse 6, fala de um cavalo branco, de um cavaleiro, que não eram verdadeiros, era genérico, era o falso profeta. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo, que vem para salvar o povo de Israel, e ele não vem sozinho, ele vem com um exército. E quem é esse exército? A igreja do Senhor Jesus. Então, olha só, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha
um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Que coisa linda! Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Então, parece que a gente está falando de um filme, né? Com efeitos especiais, mas é muito melhor que isso. É o Senhor Jesus vindo para a batalha de Armagedon, junto conosco que fomos arrebatados, né? Então, neste momento, todo olho o verá, tá? Os céus se abrem, vem o Senhor Jesus, nós juntamente com ele, e aí o que acontece? O falso profeta e o anticristo, eles serão lançados no lago de fogo, tá? Vai aparecer também um anjo que estará amarrando Satanás por 1000 anos. Então, Satanás será preso pelo tempo de 1000 anos, que será o reino milenar, né? Então, o anticristo, o falso profeta lançados no lago de fogo. Satanás preso por 1000 anos. Então, aqui começa o reino milenar, que é um reino de paz, um reino maravilhoso, onde quem estará reinando é o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Então, o que diz aqui nesse período de reino milenar, né? Nós podemos ler em Apocalipse 20, tá? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, e até que se completassem os 1000 anos. Glória a Deus! Então começa o reino milenar. Então, nesse reino milenar, quem que estará passando pelo reino milenar? O povo de Israel e as pessoas que se converteram, né, durante a batalha de Armagedon. E nós temos aqui algumas características do milênio, né, que talvez você queira anotar algumas passagens bíblicas para depois você estar estudando. Eu vou falar a passagem bíblica e o resumo de cada uma para depois você ler. Então, quais as características do milênio? Jeremias 23, 5. Será um reino de justiça e retidão universal. Depois você lê lá com os detalhes. Isaías 2, 4. Será também um período de paz em toda a terra. Isaías 35, 10. Será um tempo de alegria e de felicidade. Isaías 65, 25. Ao ser removida a maldição, os animais selvagens perderão a ferocidade. É nesse momento que eu me imagino colocando a mão na juba do leão. Que delícia, deve ser bem fofinho, né? E todos os animais que hoje são selvagens, ferozes, né? Nós poderemos chegar perto.
Ezequiel 47 terá um novo templo, uma nova adoração nesse período. Isaías 33, 24, a doença será eliminada. Glória a Deus. Isaías 12, dos versículos 4 ao 6, fala sobre a adoração. E Isaías 65, 20 fala da longevidade de vida, tá? Então, olha só. 1000 anos de completa paz, né? Então, nesse período, Satanás, ele não estará tentando as pessoas, ele não estará instigando as pessoas a pecarem. Mas nós sabemos que o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Então, nós não podemos afirmar que durante esses 1000 anos não haverá pecado, haverá, né? Mas nós sabemos que a nossa própria carne, né? Eu digo do ser humano, também é nossa inimiga, porque tem desejos pecaminosos. Mas nós que nascemos de novo, nós sabemos que quem impera em nossa vida, quem reina em nossa vida é o Senhor Jesus. Então, veja bem, a hora que terminar o milênio, que passarem esses 1000 anos, haverá outra batalha. Por quê? Porque as pessoas passarão por um teste. Satanás será solto. Ele ficou preso por 1000 anos. Ele será solto. E ele sairá para dar uma voltinha, mas assim vai ser muito rápido. Ele não vai conseguir nem sentir o gostinho de pensar que vai vencer. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é como se ele fosse assim, abrir a sua boca e já estará tudo terminado. Vai ser muito rápido. Então essa batalha chama a batalha de Gog e Magog. Nessa batalha, Cristo se levantará do seu trono no milênio. Ele vai pegar Satanás de uma vez por todas e vai lançar no lago de fogo e enxofre, né? Que lá já estão o falso profeta e o anticristo. Então, nesse momento aqui, quando termina Gog e Magog, terminou completamente o império de Satanás, tá? Só vou passar para vocês a passagem bíblica que fala sobre Gog e Magog, Apocalipse 20, do 7 ao 10, e Ezequiel 38, do 2 ao 39. Então, após isso aqui, nós teremos o tribunal do trono branco, que esse sim é o grande juízo final, que não tem nada a ver com aquele tribunal de Cristo que somente os salvos passarão. Amém? Então, esse aqui é o grande tribunal de Cristo. Lembrando que a igreja já está salva, durante o milênio, ela estará na Nova Jerusalém e atuando no milênio, conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos auxiliando o Senhor Jesus Cristo. Então, os salvos não passarão pelo trono branco, o juízo final, tá? Mas as pessoas estarão passando por esse grande juízo final. Quem? Quem morreu sem a salvação, né? Durante todo o período de vida humana. Quem morreu sem a salvação. Os que lutaram ali contra Israel no Armagedon, né? Quem não se converteu. As pessoas do milênio passarão pelo grande juízo final. Então, esse é o julgamento final, tá? Então, olha só, Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim:
E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas dos livros segundo as suas obras. Então, haverá esse julgamento de acordo com tudo o que as pessoas fizeram, tá? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui se encerra, né, toda a maldade. Nesse momento nós podemos até nos lembrar, né? Você já deve ter ouvido falar, ou você mesmo falou, tem pessoas que se livram da justiça humana, mas da justiça de Deus ninguém foge. Então, um exemplo disso, né, que eu tenho aqui nesse estudo, é Adolf Hitler. Ele foi um homem muito ruim, né? Ele foi responsável pela morte de muitos judeus. E ele tentou fugir, né, do julgamento humano. Mas do julgamento de Deus, ele não vai fugir. Dentre tantos outros, né? Então, olha só. Vamos ler aqui Apocalipse 21, a partir do versículo 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Que coisa linda! E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Que delícia, irmãos. Que delícia saber todo o plano de Deus, né? Então, nesse estudo, nós vimos os indicativos do arrebatamento, vimos o arrebatamento da igreja, vimos as duas festas, né, que haverão lá na glória, com os salvos arrebatados, 7 anos de tribulação aqui na terra, a batalha do Armagedon, que acabamos de ver agora, né, que o Senhor Jesus vence, claro. Depois da batalha do Armagedon, o período milenar, que são 1000 anos de paz, de alegria. A batalha de Gog e Magog, porque sempre há aqueles rebeldes, né? Então, mas nessa batalha tudo se encerrará. O grande trono branco, que é o juízo final, tá? Então, depois do juízo final, desce os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém. Nós vamos habitar com Cristo eternamente. Glória a Deus. Agora, eu estou encerrando aqui esse estudo de escatologia, só que nós vamos começar o estudo sobre o livro de Apocalipse, tá? Nos cultos de sexta-feira eu já iniciei. E nós já passamos, chegamos ao capítulo 3, já vimos as cartas, né? Então, a partir do próximo culto, estaremos já vendo a partir do capítulo 4. Então, nós vamos mergulhar no livro de Apocalipse, falando sobre palavras, expressões, acontecimentos, que muitas vezes lendo só o livro de Apocalipse,
a pessoa fica meio confusa. Então, nós vamos tentar esclarecer, né, o significado das coisas de Apocalipse, e aí nós vamos perder o medo de ler Apocalipse, né? Porque o livro de Apocalipse, ele é um livro maravilhoso, que faz parte da escatologia, e nós, como cristãos, ficamos muito felizes em poder desbravar esse livro e aprendermos mais sobre o plano divino de Deus para a humanidade. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.